Hello, girls! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa live é sobre consciência feminista e eu estou aqui de óculos porque a nossa convidada maravilhosa é uma advogada feminista que tá sempre de óculos, a minha amiga maravilhosa, e eu queria fazer uma homenagem para ela com esse filtro. Vamos ver o que ela vai achar desse filtro aqui. A Isadora tá entrando. E eu vou chamar ela agora pra gente começar. Oi! Oi, amiga, tudo E bem? aí, Deixa eu ajeitar esse tudo? negócio aqui. Eu encontrei um filtro que é em sua homenagem, olha só, que Não, loucura! eu tô vendo, eu tava acompanhando aí, tu falando. Eu tava Hoje eu agora até pensei trocando. em talvez tirar um pouquinho o óculos pra fazer a live, né? Ai, Mas não então vou creio. Eu ficar. vou tirar então. Não, agora tu fica. Agora eu fico, tá? Tudo bem, vou parecer um pouco mais séria, né? É, Ó, gente, é isso aí, né? Como é que é? É marca pessoal. A gente tem que fixar aí a nosso isso. branding. Isso, né? Marquinha pessoal, ainda bem agora. Tô com dois óculos, então dá para dar uma variada, né? A gente pode usar os Uhum. óculos, os filtros todos. Mas olha, E é muito a tua marca pessoal, porque eu sempre, assim, pelo menos acompanhando, né, nas redes sociais, claro, eu te conheço offline, eu sei que não é sempre de óculos, sim, mas eu acho que durante o dia, claro, né, tu trabalha de óculos, aí quando dá os insights, tu faz os vídeos, é isso? Porque é o que parece. sim, exatamente, amiga. Eu tô Arrasou. trabalhando, né? Daquela coisa aqui na frente das telonas, na frente do computador, do iPad, de tudo ao mesmo tempo. E daí vem aquela coisa, não, preciso falar sobre isso também. Então, daí eu vou lá, Adoro. faço umas historiazinhas para falar um pouquinho. E, Ai, que enfim, mara. porque é isso, né, amiga? Eu acho que é muito melhor, assim, e mais verdadeiro, né? Quando a gente vai Total. trazendo aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Muitas pessoas Sim, falam, tu faz esse trabalho também, né, do marketing e tudo mais, de conteúdo, e muitas pessoas sim. ficam assim atucanadas, né, de ai, como é que a gente vai trazer conteúdo assim, assado, mas acho que depois que a gente vai se soltando mais, né, acaba sendo uma coisa mais fluida, assim, Sim. pra, enfim, né? O que a gente vai falando, a nossa realidade. E aí, Claro. como que tá? Eu também queria te agradecer por estar aqui. Fazia tempo que a gente não fazia, né, uma live. E para quem Uhum. não conhece a Isadora, a gente se conheceu aqui em Lisboa. A gente fez um curso juntas de Theta Healing, que é um curso de terapia energética. E depois a gente se manteve em contato e a Isadora, desde que eu conheci ela, tá? Só para vocês saberem, ela sempre foi aquela mulher revolucionária da nova era, sabe? Aquela que tá Ai, sempre amiga. levantando super a bandeira. Inclusive, eu falo muito hoje sobre nova era, coisa que quando eu conheci ela, eu tava assim, nos primórdios ali engatinhando, e ela já tava, porque a nova era não vai existir nada disso. Não, Ela já tava bem louca. eu sou a verdadeira entusiasta da nova era, né? Misturo aquela coisa mágica do Teta Healing, Gabi, linda. Mistura Gabi! aquela coisa mágica do Teta que faz realmente a gente ver as coisas com a visão de águia, né, por cima, de uma forma mais Sim. elevada, mas também o trabalhozinho da advocacia faz a gente estar assim aterradinha também e vendo o quanto a gente ainda precisa ultrapassar alguns desafios sociais e pessoais para que a gente chegue Sim, todo mundo nesse lugar aí mais elevado, né? Em que as relações são mais saudáveis, inclusive a nossa relação com o planeta Terra, né? E total. falando dessa coisa do feminismo também, né? Fala aí pra gente. Do feminino e tal, eu vejo muito, e já li também sobre isso, né? Sobre o quanto a gente lida com o planeta Terra da forma como o patriarcado, né? Como a cultura nos ensina a lidar com as mulheres também, né? Em que a Verdade. gente muito explora o planeta Terra, explora os animais, explora atividades, toma decisões por atividades econômicas que às vezes não são tão interessantes a longo prazo
e sim, elas acabam nos levando para problemas como agora, por exemplo, a pandemia, né? sim, Como enfim, essas consequências todas assim que a gente vai percebendo. Então também tem muito no Theta Healing, a gente vê, né, essa energia do feminino, do masculino, né, a energia da terra como uma energia feminina, uma mãe sim. que fornece, né, tudo o que a gente precisa para se desenvolver de uma forma elevada e saudável, mas a gente vê em contrapartida como a gente lida com toda essa abundância da terra, muitas vezes sem consciência do que é realmente abundância, né? Achando que abundância é uma conta bancária cheia de dinheiro Cheia, e ali o total. coraçãozinho vazio, sozinho, triste, não se satisfazendo, né? Sim. Eu acho que esse tema do feminismo eu quis trazer dentro dessa temática das lives de consciência, porque assim, tem muitas seguidoras, inclusive aqui do Girls, que assim, se sentem receosas com o tema do feminismo, né? Porque nós Uhum. mulheres, por mais que pareça que toda mulher entende e sabe o que é feminismo, não é verdade. Existem várias, né, informações deturpadas em relação ao feminismo por conta de ser um movimento que tem várias, digamos assim, nuances, né? Então tem gente que consegue defender e apoiar de uma forma muito consistente, lógica e condizente com o que a gente pode fazer de trocas. Mas a gente sabe, né, Isa, que como qualquer causa, tem aquelas pessoas que já querem brigar, que querem causar, que não querem realmente criar uma mudança de consciência, ou até que querem, mas que não sabem como fazer isso. E acabam fazendo isso de uma forma um pouco mais agressiva, que eu acho que é o que fez o feminismo, né, o movimento feminista, ficar um pouco mal visto até por algumas mulheres. Então eu queria que tu falasse pra gente o que é o contexto do feminismo de uma forma bem realista e independente desses tabus aí da sociedade, né? Ai, 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 Briane, tu já começa Ai, essa live com só essa colocaçãozinha para sua amiga. Muito obrigada. é Vamos pra lá, gente assim, então. é pra gente começar já bem do começo, entendeu? Se é pra Tá fazer, todo vamos mundo fazer. aterrado, né? Todo mundo bem situado. Então, o que que Vamos lá. acontece, né? A gente, para falar de feminismo, a gente precisa olhar um pouquinho para a história, né? Olhar Sim. para a organização social em que a gente está inserido, né? Então, todas nós conhecemos esse mundinho aí que a gente vive, esse mundo de trabalho, esse mundo de família, o que que é uma família. Esses conceitos todos são conceitos da nossa sociedade que a gente vai recebendo esses estímulos desde criança para agir dessa forma e continuar sustentando essa sociedade, essa comunidade, enfim. Então, quando a gente vai olhar para a história, para o papel da mulher na história, a gente começa a perceber que foram sempre determinados papéis para homens e para mulheres. Então, historicamente, os papéis da mulher dentro da família ou dentro da vida pública não era muito grande dentro da vida pública e dentro da Sim. família eram aqueles papéis relacionados ao casamento, aos cuidados da casa, aos cuidados dos filhos. E depois daí a gente vai progredindo, digamos assim, para enfermagem, para Uhum. ser professora, para ser cuidadora, para trabalhar na Sempre cozinha, cuidados, né? Cuidados. a nível de cuidados e de forma relacional, né? É. Sempre fazendo uma atividade não para si, mas sim Uhum. para outros, servindo, Sim, né? Então a gente exato. vê que isso é uma coisa muito presente na história que a gente tem conhecimento do nosso planeta Terra, porque a gente hoje já sabe que tem muito mais história ainda que a gente ainda não tomou conhecimento, que ainda não veio a luz, né, Bri? Os egípcios, ou Total. sei lá o que é que está ainda escondido, a gente ainda não tem conhecimento de tudo que já aconteceu nesse planeta. Mas desde da história registrada, que a gente pode ver, esse era o papel Sim. dado para o feminino. E a gente também não tem como dizer exatamente se essa história corresponde à realidade ou não. Claro que já passou, a gente só pode fazer pesquisa científica, mas a gente também vai perceber que quem escreveu a história,
quem fez as teses, quem descobriu a lei da gravidade, quem descobriu, enfim, qualquer coisa que seja, quem ditou as regras do jogo, geralmente foram homens. Porque as mulheres, por exemplo, para serem artistas, para pintarem quadros, para escreverem livros, elas não conseguiam publicar por conta própria. Eu vou fazer esse Sim. quadro e eu vou assinar porque ele é meu. Não, ela tinha que dar ou para um homem que, por uma benevolência, assinava por ela, e daí tomava a autoria do quadro e já não era dela. Uhum, Daí a uhum. gente aí tem, por exemplo, os direitos de autor, né? Direito de autora. Ou então, para escrever uma tese, também não era aceito, primeiro porque a mulher era percebida como um ser que tinha uma menor capacidade cognitiva, inclusive, que não tinha Sim. capacidade para lidar com negócios, com dinheiro, com temas complexos, com conhecimento. Era tida realmente, isso está nos manuais da história, isso está nos Sim. livros, né? Não é uma coisa que a gente está tirando aqui para encher o saco e para dizer que ai, não nos reconhece. Não é isso. É uma coisa anterior. Então, diante de todo esse contexto, nós todas fomos socializadas para nos enxergarmos dessa forma mesmo, sabe? Toda menina, desde pequena, vai receber influência de se relacionar com um homem e de criar uma família, e de ser mãe, Sim. e de cuidar das coisas da casa. Então, tudo E isso isso dentro. como sendo a identidade dela, né? E eu acho que isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a mulher, muitas vezes ela não consegue justamente entender esse contexto que a gente está falando, porque ela mesma teve crenças e tem crenças muito profundas dentro dela que fazem com que toda essa análise não seja tão simples entender, perceber, né? Como fala aqui em Portugal, não se percebe. Percebes, É, percebes, não se sim. percebe as coisas, porque não é tão simples, gente. É um olhar que a gente tem que olhar não só para a história que nos contaram, mas para a história como de fato aconteceu. Ninguém fala para você no colégio, as mulheres foram excluídas. Não, não fala. É assim. É Pitágoras, é não sei quem, é não sei quem lá. Ninguém se dá conta. Gente, não tinha mulher nessa época? Onde é que as mulheres estavam? O que as mulheres faziam? A gente não se É um, questiona isso. um grande gap, né? Assim, do nada tá aí umas feministas loucas querendo reivindicar direito e liberdade e tipo, ela é livre. Tá, não, pera. Só um pouquinho. Não. Onde estamos nesse lugar todo que a gente está conversando, né? E então, realmente é isso. A socialização, essa criação cultural e tudo mais, faz a gente, inclusive, reproduzir esse tipo de padrão de pensamento, essas crenças que no Teta Healing a gente vai usar, né? Essas crenças ali estão tão enraizadas, são crenças históricas, são crenças genéticas, né? E elas ficam ali funcionando. E o que acontece? A mulher vai lá e ela não é errado para ela muitas vezes admitir que tudo aquilo que ela foi ensinada e socializada para fazer e que era o certo, que ela achou que estava ok na vida dela, fazendo tudo bem. Daí daqui a pouco cai o mundo e ela descobre, meu Deus, mas eu fui influenciada a agir dessa forma desde sempre. Então, Exato. tem mulheres que já estão nesse passo de tipo, meu Deus, fui influenciada e agora não sei mais nem quem eu sou. Tem mulheres que estão antes disso, reproduzindo esse tipo de comportamento e sem julgamento nenhum, porque é justamente o que o patriarcado quer que a gente faça, a gente se vire rivais e não Sim. comece a brigar, ao invés de perceber que, na verdade, a gente precisa conversar, acolher, talvez ter mais conteúdos que falam sobre isso. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito de ser acessada também, né? A gente não sabe o que passou por toda a vida dessa pessoa que está reproduzindo um tipo de fala ou outra. E por isso que a advocacia ela pega e acaba abrindo muito essa noção realmente de que cada Sim. realidade é uma realidade. Por Sim. exemplo, chegam casos pra gente e daí a mulher começa falando assim: porque eu quero regular as visitas, porque ele é um ótimo pai, ele tá fazendo tudo que ele deve fazer e tudo mais. Só quero regular as visitas e deixar certinho a pensão alimentícia, não sei o quê. Aí tá tudo bem. A gente tá, então é uma ação, é uma guarda compartilhada, enfim, a gente já vai desenhando o que é. A gente vai fazendo mais umas perguntas chaves, Bri, como se fosse o diggingzinho ali do Teta Healing, Ai, né?
E a gente vai descobrindo, não, mas peraí, ela tá sofrendo um tipo de violência nesse aspecto, ela não tá tendo uma organização na vida dela, ela precisa sempre ficar à disposição desse pai que às vezes pega, que diz que não pega, o que vai pegar, o que não diz o horário que vai fazer. Ela não tem uma segurança financeira porque ela não sabe quando que vai entrar o valor da pensão alimentícia e os valores dela, por exemplo, ou ela está desempregada ou ela é autônoma, como no caso aqui, como a gente está falando de empreendedorismo, né? Então tu não tem uma renda muito certa sempre, então aquilo gera mais um sofrimento. Então, Sim, toda essa questão estrutural, ela vai refletir na nossa vida ainda de uma forma multidisciplinar, em todas as áreas. E por isso que é importante que a gente fale sobre o feminismo, que a gente fale o que quer dizer mais ou menos isso, porque ao pé da letra ninguém sabe, são conceitos que estamos construindo com o sim, tempo. A cada dia são novas produções acadêmicas, novos pensamentos e tudo mais. Então é uma coisa que é um movimento social, é um movimento político. E a cada dia a gente vai descobrindo novos lugares que precisam ser atuados. E daí por isso tem aquela frase bem interessante que fala que o pessoal é político. Porque antes disso, antes da Revolução Francesa, lá onde foi pregada então a liberdade, igualdade, fraternidade, tá, beleza. Só que essa Revolução Francesa, ela tratava dos homens. Não foi uhum, incluída a igualdade de gênero, por exemplo. Então, depois exato. disso, vem a primeira onda feminista no sentido de buscar pela possibilidade do voto, né? Então, as mulheres se dão conta, se a gente quiser que as leis tratem sobre o que a gente passa, nossa vida, a gente precisa ir lá para o patriarcado, a gente precisa ir lá para o Congresso, ou enfim, que seja a forma de governo, e a gente precisa, então, criar leis, ter nossas vozes ouvidas para a criação das leis. Tudo bem. Luta, mulher morre, mulher é presa, é descomungada, é excluída da família, tem os filhos tirados dela, é só ver as sufragistas, tá disponível no YouTube, é só um exemplinho do que se passou naquela época. Daí tá, daí a gente consegue então o direito ao voto. Beleza. Só que o que a gente vai ver na prática? Isso foi lá em 1860, 1850. Até hoje, até pouquinho tempo atrás, no Congresso Brasileiro, em Brasília, não tinha banheiro feminino no Congresso. Então é uma coisa assim, E o tá. feminismo tá aqui pra nada, né? Não, não serve pra nada. E Né? é isso, né? A gente, que nem aquele filme bem interessante também da NASA, não sei se tu já viu, daquelas três mulheres, não sei se é Três Estrelas, qual que Não, não é. vi. Ah, é maravilhoso, maravilhoso. São mulheres que trabalhavam na NASA e elas que fizeram os cálculos para que fosse o primeiro foguete, não sei dizer direito, para a Lua. Uhum. E elas eram negras, inclusive, né? Então era uma dificuldade a que elas conseguissem trabalhar. Porque não tinha banheiro, daí também não tinha, ou quando tinha o banheiro, era um banheiro só para mulheres brancas, e não eram reconhecidas, era usado todo o trabalho delas, elas trabalhavam como calculadoras, digamos assim, era tudo usado, elas tinham capacidade cognitiva para fazer tudo aquilo, mas elas eram extremamente descredibilizadas e não eram valorizadas. Então a Sim, gente vai avançando no movimento social e a gente vai vendo que não é só o direito ao trabalho que a gente quer. A gente quer que a gente possa trabalhar e que isso não nos machuque, que as nossas mãos continuem do mesmo jeito no pós-trabalho, né? Que eu sim. possa chegar em casa, descansar, dormir, me alimentar, saber que os meus filhos estão bem e que no outro dia eu vou para lá no trabalho e vou voltar e vai ser a mesma coisa, né? Então são coisas muito simples e não essas coisas demoníacas que muitas vezes falam, né? Já associam a liberdade sexual no sentido de que essas feministas querem dar rabo pra Uhum. todo mundo, querem fazer isso, querem, sabe? É umas coisas assim, É porque mas é aquela assim, coisa que a gente vive, né, no nosso planeta, que é o extremismo. Ou você, ou é tudo ou é nada, né? Ou você é machista ou você é feminista.
E outra coisa que eu queria falar aqui, que eu queria que a gente conversasse, é sobre essa deturpação do feminismo em relação ao machismo. Por quê? Uhum. Porque a gente acha, né? A gente que eu digo, ó, muitas pessoas acham que o feminismo é dizer que as mulheres elas têm que fazer as mesmas coisas do que os homens, ou que elas vão assumir o papel do homem. E não é isso, né? O machismo é o quê? É porque a gente acabou usando a mesma regra gramatical para uma coisa que é diferente. É, amiga, tem o machismo e daí tem o feminismo. E o Exato. feminismo é outra coisa. Como se Exatamente. a gente não tem uma coisa proporcional que seria o machinismo, até porque se fosse o machinismo, ele estaria se apropriando de uma pauta que já existe, que é a do feminismo. Então a gente não pode pegar um Exato. movimento novo e pegar e colocar um nome, mas dizer que as bases dele são as mesmas do que o feminismo. Entende? Sim, sim. Então, sim, é verdade. Muita gente confunde e acha que são extremos, que é um que é tipo bem e mal, que é um Exato. complemento ao outro, né? E não é isso. O machismo, na verdade, ele é uma consequência da nossa estrutura histórica e social, da forma como nós nos relacionamos, e ele diz respeito, ele busca manter a desigualdade de gênero. Então, seria homens podem fazer tais coisas, mulheres podem fazer outras coisas. E aí, a gente. Desculpa, eu tô lendo aqui os comentários, Nina, já Aham. falo sobre. Então, a gente vê que o machismo traz essa diferenciação, e essa diferenciação é necessária para que seja continuado esse tipo de cultura, em que mulheres recebem menos, em que mulheres têm tripla jornada, em que mulheres que dão conta praticamente sozinha, muitas vezes, da maternidade, em que mulheres não conseguem ser presidente da República de uma forma de boa, em que várias outras coisas vão acontecendo. Sim. Enquanto que o feminismo, ele vai justamente quebrar isso. Ele vai dizer, ok, é verdade, existe homem e existe mulher, existe feminino e existe masculino. Mas não é porque nós somos diferentes do ponto de vista do nosso corpo e Uhum. de concepções, talvez, que a gente não pode fazer o mesmo tipo de coisa. Então, Sim. primeiro, o feminismo inicialmente buscava a igualdade de gênero, que seria essa coisa de ambos os gêneros podem fazer o que quiserem, Foi podem a fazer as mesmas coisas. Isso. Mas hoje a gente já percebe que, na verdade, não é uma igualdade de gênero que a gente quer. A gente Uhum. quer uma libertação do corpo feminino. Porque Sim. a gente foi vendo que o nosso corpo, ele é utilizado para determinados papéis sociais. Então, para reproduzir, para trabalhar sem remuneração dentro de casa, para fazer diversas coisas que são naquele papo do início ali de servir o Corpo, outro. corpo, mente e espírito, né, Isa? Porque eu acho que o que acontece? A gente se doa. Esse é o feminino. E eu acho que quando a gente entra no âmbito energético, então fica ainda mais profundo, porque a energia feminina ela pode estar inclusive nos homens. Pode ter homens também que são abusados, que se deixam. Agora, esse âmbito da mulher e do corpo, desse olhar sexual, né? Por que uma mulher livre é uma mulher que é sexualmente problemática, né? Por que tem a ver uma coisa com a outra? Por que mulher é sexo, né? Sabe? A Que palavra no. mulher não tem nada a ver com sexo, mas ela, no Sim. machismo, elas se conectam nessas palavras. Uhum. No livro do Mito da Beleza, da Naomi Wolf, ela é muito Uhum. maravilhosa e feliz em trazer, através de várias pesquisas e reportagens, ela traz ali vários apontamentos de que, assim, ó, no pós-Segunda Guerra, quando os homens voltaram então da guerra e voltaram querendo voltar a ocupar os seus espaços de trabalho, que eles tiveram que Sim, abrir mão para ir para a guerra, as mulheres haviam tomado aquele espaço, porque precisava continuar trabalhando, precisava continuar claro. fazendo
as atividades econômicas. E então, ali houve um mega incentivo, isso ali, ela fala dos Estados Unidos, né? Houve um Sim. mega incentivo para que as mulheres começasse essa romantização do trabalho doméstico e para que as mulheres não quisessem estar nos espaços públicos, empresas e tudo mais. É só tu olhar as propagandas da época, né? O que era? É a propaganda de margarina que foi criada, gente. É a mulher lá fazendo comidinha, família, roupinha bonitinha pra ficar em casa, aventalzinho pra cozinhar, tudo isso, gente. Vocês acham o quê? Que a propaganda não tá diretamente relacionada com isso? Está Uhum. também. E até naquela teoria lá dos amores, né? Não sei dizer direitinho, amiga, não sei se tu sabe, que tem aquela forma de amor servil, né? Que falam Ah, sim, sobre o amor total. que serve, né? Se a gente for ver as nossas mães, as nossas avós, quantas demonstravam dessa forma o amor, foram ensinadas Sim, a ver dessa forma, né? sim, sim. Então, nesse Acho período que ali, a gente está se entregando para a família é quando a gente está mostrando o nosso amor. Por quê? Porque o papel da mulher é esse. Aí o que acontece? A gente que atende pessoas, né, nesse âmbito mais emocional, de autoconhecimento, a mulher vai lá, casa, tem filho e depois tem crise existencial. Por quê? Porque a identidade dela até então estava voltada para o casamento, depois para os filhos e depois. O que tem depois disso? Não tem nada, porque você deixou a sua identidade de lado. E não tem nada errado com você casar. Não tem nada de errado com você ter filho, tá, gente? O que a gente tá trazendo aqui é o olhar de você ser você antes de ser esposa, de você ser você antes de ser mãe e até mesmo antes de ser mulher ou homem. Porque essa questão de identidade sexual também é contestável, né? Hoje em dia a gente tá vendo aí, tem gente que troca de sexo, eu me sinto melhor assim, me sinto melhor de outra forma. Então, eu acho que a luta das mulheres, e aí questão do feminismo, né, tem como existir na prática, eu acho que é uma luta muito mais relacionada ao ser, deixa a pessoa ser o que ela quiser ser. E ela não é menos porque ela é mulher, e é por isso que tá junto com várias outras causas, né, do racismo, enfim, são perfeito, exatamente. todos querendo Nesse igualdade. Nesse período aí de expansão do feminismo, da segunda onda e tal, que é essa coisa de se dar conta mais da questão dos outros direitos que não sejam só os políticos, a gente vai se dando conta que, assim, quem estava tendo espaço para falar e para dizer, olha, eu estudei lá em tal lugar, eu me matei criando essa tese aqui, essa tese é minha e eu vou publicar esse artigo que é o meu nome e tal, e eu não quero saber, né? Nesse momento em que a gente busca outros tipos de reconhecimento, que não sejam só o voto e tal. Sim. Ali, nesse movimento, se percebe que quem estava conseguindo fazer o movimento de ter um pouco de voz seriam as mulheres privilegiadas, as mulheres brancas, as mulheres que passaram por uma escolarização, que tiveram oportunidades nesse sentido. Até Então, mesmo de enxergar o que estava acontecendo, né, Isa? Porque a ignorância, gente, não é assim, ai, tu é burro. Não, gente, a ignorância é falta de informação. Se sim, você não sabe de uma coisa, você é ignorante em relação àquilo. sim. E daí, Gabi, linda, minha Conheço. colega advogada maravilhosa, e é justamente nessa situação que a gente vai se dando conta, que a gente precisa se dar conta, que a minha realidade é a minha. Do meu lugar de fala, que a Djamila Ribeiro traz, né, uma autora brasileira, filósofa que traz isso, é o meu lugar de fala. Eu não posso falar por todas as mulheres. Eu posso falar sobre aquilo que é a minha realidade. Sobre a realidade das outras mulheres, o que eu posso fazer é ouvir, é dar espaço e tentar construir uma narrativa, então, em conjunto, ideias progressistas em conjunto. Como eu posso ser contemplada, então, com o meu direito e essa outra mulher de outra realidade também pode. Então, por isso, essa coisa de que nós precisamos ver
o movimento feminista negro, a gente precisa ver o movimento feminista indígena dos povos nativos do Total. Brasil, por exemplo. A gente precisa ver o movimento do ponto de vista liberal, que traz uma questão de cada uma é capaz de fazer por si as coisas que tem que fazer, então eu não preciso muito de políticas públicas. A gente precisa ver o movimento feminista radical, que é o nome radical, todo mundo já fica, ai meu Deus, ela é feminista radical. Não, É a pera, é o louca aquela que nome. atira a pedra na janela. Não, pera, é o nome do movimento, é o movimento feminista radical, é o movimento, vamos estudar o que é que ele diz, vamos estudar a história desse movimento para saber. Então, que vai dizer, por exemplo, é o movimento feminista radical que vai dizer que, por exemplo, a prostituição é algo que, na verdade, não auxilia as mulheres em momento nenhum. Ela tá, beleza, a mulher que está se prostituindo, ela está retirando ela tá tendo um dinheiro, ela precisa de dinheiro e ela tá, Uhum. então, servindo com o corpo dela. Se ela não precisasse de dinheiro, ela não faria aquilo. Ou então ela recebeu diversas influências da mídia e de padrão de beleza e de tudo mais, do que é o lugar dela. Um lugar em que ela satisfaz os homens. Se a Nossa, gente Isa, eu fosse. amei que tu chegou nesse ponto. Eu Ai, adoro esse amiga, assunto, bem bafônico. se a gente fosse, por exemplo, pensar assim, ó. Tá, beleza. Tudo bem, então, profissionais do sexo têm o direito de ter a carteira de trabalho assinada como profissional do Uhum. sexo e todos os direitos trabalhistas, então, respeitados. Tudo bem, vamos ver os EPIs. Vamos ver os equipamentos de proteção individual do trabalho para essa mulher que está trabalhando na prostituição. Tu acha que algum homem iria contratar o serviço? Não, Para a gente ter um bom parâmetro, se essa não ideia é sei. machista ou feminista, a gente pode observar se aquela ideia agrada o homem ou não, né? Então, liberar a prostituição, por exemplo, é legalizar a exploração do corpo humano, do corpo da mulher, Uhum. sabe? Então, isso, por exemplo, é uma ideia do feminismo radical. Então, observar um pouquinho mais o que são, o que estão dizendo os movimentos, e não ficar numa coisa assim de, meu Deus do céu, falaram que se eu ser feminista eu sou feia, eu vou ficar pra titia, eu não vou ter namorado e ninguém vai querer casar comigo. Gente, Gente, nada a ver, tá cheio de homem feminista, só pra começar, graças a Deus. Porque isso é uma estão causa se ligando. social, né? É uma causa social, não tem nada a ver com ser homem e mulher. E eu acho que esse ponto que a Isa falou, da questão do sexo, etc., da mulher, eu acho muito importante, tá? Porque por muito tempo eu tive uma visão muito machista, que nós todas temos, né, várias visões machistas dentro de nós, que vem aí, né, tudo isso que a gente falou, de crenças sociais, etc., que é o quê? Você olha a mulher e fala o quê? Ai, aquela ali é puta. Ai, baita vagabunda. Ai, não sei o quê. Ai, baita, bem gaúcha, amo. Bem gaúcha, baita vagabunda. Nossa, aquela ali. Barbaridade, que é isso? E assim, eu acho uma coisa. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que cuidar, porque nós, como mulheres, no momento que a gente está diminuindo uma outra mulher, a gente também está se diminuindo. E você já viu, assim, é muito difícil. Os homens, gente, eles estão aqui, ó, vão andar, um coladinho no outro. Entendeu? E a gente tem que aprender a dar essa mão. E a minha opinião, eu, Briane, pra mim isso é feminismo. Feminismo é a gente aprender, primeiro, a dar, nós mulheres, dar-nos as mãos. Porque sozinhas, gritando, cada uma num canto, não vamos a lugar nenhum, né? E depois a gente, com essas mãos dadas, a gente cobrar, no bom sentido, né, da sociedade respostas. Porque não é a mulher que tá ali se sujeitando a um tipo de coisa, ela não é vagabunda. Ela é a consequência do que a sociedade entregou para ela. Escutem a Briane, pelo amor de Deus, minha gente. Ela é consequência daquilo. Exato. E se você não se tornou essa pessoa, que bom pra você. Você teve outras situações na sua vida, você teve outra história, outras oportunidades que essa mulher não teve. Inclusive, eu vi uma novela, ó, na época do SBT, que dava umas novelinhas boas. Eu lembro Tá. que Mochila tinha uma azul novela, da M.
Mas essa era brasileira, não era mexicana, Ah, que tava tá. assistindo novela Ok. mexicana. Era uma novela que agora eu não vou lembrar o nome, mas a história dela exemplificava exatamente isso. Era uma mulher que ela tinha se apaixonado por um homem que tinha tirado a virgindade dela, que tinha sumido, e a mulher ficou o quê? Ela foi expulsa de casa. E o que Uhum. que uma mulher nos anos 40 vai fazer expulsa de casa, gente? Vamos O quê? pensar. O que que essa mulher pode fazer que não seja servir como um objeto para a sociedade? Não tem. E aí eu trago, inclusive, os conhecimentos do empreendedorismo, né, da administração. Sem oferta, aliás, sem demanda, não há oferta. Então, essa história de que, mas tá ali porque quer. Gente, tem gente procurando. Enquanto tiver gente querendo comprar, vai ter gente oferecendo. Por quê? Gente, tem mil e um porquês. Pode ser falta de dinheiro, pode ser falta de visão de mundo, pode ser falta de carinho, de afeto, de família, de mil coisas. Entende? Então eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para as pessoas que Ai, talvez amiga, a gente vai precisam. revolucionar esse mundo, a nova era tá chegando, pelo amor de Deus. Já tá, Mas já tá. é exatamente isso, sabe? A gente aprende muito a julgar, e essa é uma visão patriarcal de violência também, sabe? Eu tenho Total. a própria questão, amiga, do vegetarianismo, do veganismo, né? Essa coisa Também. de tu explorar a vida. De tu lidar tranquilamente com sangue, de tu lidar tranquilamente, de que tu ser forte é isso, é tu não ter sentimento, essa masculinidade tóxica, essa coisa toda, ela é linda, essa coisa toda que vai nos deixando violentas, sabe? Nos deixando julgadoras, nos deixando Total. armadas, nos deixando rivais, e não é por aí. E é Ai, isso que o patriarcado quer, né? Consciente ou inconscientemente. No momento que as isso. mulheres elas estão contra as outras, no momento que a outra é vagabunda porque tá usando uma roupa mais curta ou tá mostrando o peito, gente, quem tá ganhando, entre aspas, né? É o Uhum. patriarcado. Então, O assim, qual é próprio o teu problema de ter uma mulher com uma roupa curta do teu lado? A própria questão da conversa de fofoca. Não sei se tu já Total. chegou a ver alguma coisa disso, que a própria Uhum. o conceito de fofoca foi mudado para ser uma coisa pejorativa para evitar que as mulheres troquem informações sobre as suas vidas íntimas umas com as outras, porque isso empodera. Então, assim, é um é chato, não é legal. Porque a E gente aí, vamos vai. responder a Nina. Feminismo tem como existir na prática ou não tem? Eu acho que a Nina perguntou de femismo, né? É Ah, que é é o o feminismo. feminismo. Desculpa, eu li Isso, errado. amiga. Não. Então, o que que acontece, né? O feminismo seria o oposto do machismo. Como se as Sim, exato. mulheres, então, agora passassem a oprimir os homens e pudessem fazer isso. Dentro do nosso contexto histórico, a gente não tem espaço político para fazer isso, a gente não tem lei para fazer isso. O patriarcado é muito mais forte, ele está muito antes da gente, toda a estrutura ela já é patriarcal, os fóruns, os tribunais, as empresas, shopping, tudo que a gente conhece já responde uma estrutura patriarcal. Se hoje todas as mulheres quisessem se reunir e instaurar um reino de opressão aos homens, a gente não conseguiria. Na prática, isso não tem como. Não sei se era mais ou menos por aí, Nina. Me ajuda, colabora comigo, se tu quiser trazer mais alguma coisa. Eu acho que esse conceito do feminismo é muito importante a gente trazer, porque o conceito que as pessoas não entendem pela ignorância, né, ou seja, não saber, é justamente achar que o feminismo é o femismo. E não é Uhum, isso, né? uhum. Eu só queria deixar registrado aqui o que a Gabi falou. Conteúdo super necessário, iluminar as questões e ressignificar, harmonizar ainda mais as relações. O conhecimento traz liberdade e pôr em prática traz sabedoria. Parabéns, poderosas. Ai, maravilhosa. Com certeza, gente, é muito importante. Eu tô Que tentando ler aqui maravilha. as respostas. Precisamos nos apoiar sem julgamentos. Ellen, com certeza. Eu acho que a questão do julgamento é o que nos enfraquece muito, nós mulheres, né? A Nina disse que, Uhum. acho que ela respondeu a isso. Obrigada, tinha certeza que não iam me decepcionar. Gratidão. Ai, obrigada, Nina. Que bom que eu não decepcionei uma mana. E é isso.
Mas então, Bri, acho que assim, a gente já tá quase terminando, né? A gente vai falando, Sim, falando, eu falando. acho que só falta a gente falar sobre a questão do mundo dos negócios. Tava olhando aqui nossa pauta. Isso. De mulheres no mundo dos negócios, né, Isa? Eu acho que uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a estudar também, né, sobre a história das mulheres dentro das leis, principalmente, das conquistas, né, pequenas conquistas que fomos tendo durante ao longo dos anos. Se a gente for olhar, não é tanto tempo assim, né? É muito recente as Muito. conquistas todas que nós viemos tendo. É o fato de que as mulheres não podiam sequer ter empresa. E aí, se tu puder me confirmar a data, é nos anos 50, é isso? Eu acho que é até depois dos anos 70, ali naquele. Sim, Hello, é hello, super recente. É super hello, recente. gente. Gabi e Nina, se vocês tiverem, Ellen também, se tiverem aí, tiverem direitinho o ano, quiserem me ajudar dizendo, que eu não sei exatamente qual é o ano. Mas é exatamente isso. No Brasil, né, as mulheres não Uhum. tinham o direito de abrir contas, de movimentar quantias financeiras, de serem proprietárias, de serem donas de empresa, de serem donas do próprio negócio, de trabalharem na área que queriam, de estudar o curso que queriam. Elas não tinham elas não, né? Nós não tínhamos absolutamente nenhum desses direitos. Então, é evidente, e hoje a gente vê isso como reflexo, como, por exemplo, até hoje é mais difícil para uma mulher empreender ou ser dona do seu próprio negócio ou viver de forma satisfatória com os seus rendimentos, exercendo uma profissão igual a de um homem. O custo dos juros nos bancos são maiores para mulheres, sendo que são as mulheres que geralmente pagam em dia, que tem a maior ai meu Deus, me bati agora. Maior Atividade. adimplência, Adimplência. adimplência, vou mudar a palavra. Maior adimplência pro pagamento. E para aluguel, geralmente é devido isso. Sempre para mulher a conta não fecha, Não, exatamente, Ellen. A gente, para pagar um aluguel, é mais caro. Para ser contratado no serviço jurídico, por exemplo, entre eu e um homem, talvez, muito provavelmente, vão se direcionar para o homem e vão entender assim, não, mas ele deve saber mais. Sem sim, nenhum ter aberto a boca. Os dois sim, quietinhos, só o físico dos dois. Ah, tem dois advogados aqui. Essa advogada e esse advogado. Vamos olhar para o homem, geralmente, tomara que isso esteja mudando, gente, mas vamos olhar está, para o está, homem, geralmente, e vamos pensar, ele sabe. Ele sim, é o cara que deve saber. Porque a gente tem esse pensamento do falocentrismo, né? É ele que tem, é ele que sabe, é ele a quem eu devo me remeter, é ele que vai me dizer a resposta certa, é pro meu pai que eu tenho que pedir autorização, é pro meu marido que eu tenho que dizer se tá certo esse meu investimento. Então, é todo esse tipo de pensamento. Então, por conta de, além de na lei não ser permitido, Bri, até pouco tempo, a cultura também ainda é muito impregnada no sentido de que mulheres não são boas nos negócios. Então, sim, reflete de uma forma que a gente se sente insegura, que a gente acha que precisa estar aceitando assédio moral no trabalho, assédio sexual no trabalho, que a gente acha que a gente precisa se sujeitar a ir com uma roupa mais colada no banco para pedir o empréstimo, porque daí assim o gerente vai aceitam, né? dar uma atenção maior para o teu caso e daí talvez tu consiga o empréstimo. Então, assim, são várias espécies de violações e de dificuldades que a gente enfrenta na prática no mundo dos negócios. Sim, eu trabalhei anos, né, Isa, numa multinacional americana, e assim, era uma empresa que, enfim, prezava, assim, por essa questão da igualdade, mas por mais que você tenha até uma cultura organizacional que acredite na igualdade, a gente sabe que existem microculturas dentro das empresas, tá? E eu gosto muito dessa temática, porque eu acho que a cultura organizacional, aliás, eu não acho, né, gente? Tá escrito e é comprovado, que a cultura organizacional ela influencia diretamente o bem-estar do funcionário. Então, imagina que você
tá dentro de uma empresa e você responde direto para um chefe que é homem. É muito natural, e eu passei por isso a vida inteira, principalmente em outras empresas, que até não é essa, mas outras empresas que tinham mais homens do que mulheres, e que eu era a única que fazia parte do corpo, né, de gestão, de gerência, né, aqui fala gestão, mas é de gerência, seria, assim, todo mundo falava. Os homens falavam. E, assim, a hora que eu falava, eu era interrompida pelo menos 2, 3 vezes. E depois que eu falava, ninguém fazia, assim, ó, um contraponto ou conversava do meu assunto. Do tipo assim, deu? Você falou? Tá, então agora a gente vai continuar o nosso assunto Perdão aqui. com a palavra, mas né, tipo, cagaram. E daí? E É daí o que tu tem uma clubinho. opinião e que tu participa da reunião, né? E daí? E eu dizia assim, gente, vocês estão me pagando pra quê? Eu tô aqui falando, dividindo meu conhecimento, mas é uma dificuldade para os homens. E eu via Mas, isso, gente. amiga, e vai dizer que 2 segundos depois não vinha o teu colega e pegava e repetia o que tu tinha falado, e daí assim, ó, tinha 5 caras que falavam, isso! É isso mesmo, nossa, fulano, que bom que tu tá na reunião. Eu acabei de falar, colega, não tô entendendo isso. E assim, chegou ao ponto teve uma viagem de negócios que eu fiz com essa equipe, inclusive, que pra mim foi a gota d'água. Que, enfim, aconteceu umas questões que, sabe quando você fala, ninguém escuta você, né? Daí cai a árvore na cabeça, aí todo mundo, nossa, como que isso aconteceu? E eu, gente, eu tô falando há meia hora. E eu fiquei brava mesmo, né? Aquela coisa bem de mulher, a gente fica brava. Vocês acreditam que um dos meus colegas teve a coragem de olhar pra mim e dizer assim, ó, tu tá na TPM? Vocês não acreditam, gente. É Toda assim, TPM tem uma faca aqui do meu lado. inclusive, e isso, inclusive, depois que eu te matar, eu vou procurar a Isadora, ela vai me dar um jeito de me tirar a punição, porque eu estava de TPM e eu não tenho nenhum registro anterior, tá? Criminal. Eu vou te matar e vou ficar livre ainda por cima. Eu um pouquinho afetada pra sempre, meu É um bem. abuso. É um É brincadeira, abuso. não tá incentivando Sim, nenhuma. gente, é brincadeira, porque a gente tem que ir para não chorar, né? Diante desse tipo de colocação. Ninguém olha pro cara e fala assim, ai, sei lá, não tem equivalência TPM para ele, né? Mas ninguém olha para ele e diz, tá, e como é que foi a noite? Tá precisando transar, né? A gente pode falar isso no Instagram. Tá precisando transar, né? Tipo, Mas pra eu mulher, falava, vocês não acreditam. Virava um homem. Por quê? Porque a energia masculina, quando tá forte, a gente tem que virar junto, né? mas como essa coisa vem para a questão íntima da mulher, né? A TPM, a menstruação, O que tem a ver com isso? os relacionamentos sexuais, como vem isso, né? Essa aí tá Vem. precisando transar, essa aí tá muito tensa, essa aí tá não sei o quê, essa A aí tá mulher que é brava escanteio. precisa transar. Ou tá estressada. Alguém tem que dar um jeito nela. Se eu não me engano, é o Nietzsche, gurias, se eu tô errada, me ajudem também. É o próprio. Não precisa nem. Que fala, né? Se for ter com uma mulher, não esqueça o chicote. Então, assim, isso está na história. Isso é a cultura que nos é ensinada. E depois, no ambiente do mercado, dos negócios, essa cultura é reproduzida. Então, por isso que a gente não quer igualdade de direitos, porque a gente não quer poder falar esse mesmo tipo de coisa para os outros. A gente não quer mais ouvir isso. A gente quer um ambiente seguro e tranquilo para a gente trabalhar e desenvolver a nossa atividade, sabe? E uma coisa que faça sentido. É simples, mas... Gente, olha só, a Nina tá falando do dress code, que a gente tava falando que é bem isso. E olha, gente, é triste. É triste, mas às vezes a gente acaba não pensando até, não conscientemente, né, Isa, mas até inconscientemente, do tipo, então tá, então se eu for assim, ou um ou outro, né? Se eu for com os peitos de fora, vou ser mal vista. Ou se eu for sem os peitos, ninguém vai me conceder nada porque eu tô tapada. Sempre um objeto. Aí a Karine falou dos negócios, né? Além do julgamento do gênero, que pode acontecer também a questão da idade. Com certeza, gente, a mulher quanto mais nova, menos moral tem. Isso é fato. A Ellen falou... Oi, pode falar.
O homem, nossa, ele é sempre, ai, o inteligente da família. Ai, Aham. nossa, como ele é prodígio. Ah, e daí ele vai ficando mais velho, cada vez ele fica melhor. Cada vez ele tá mais maturado, mais experiente. A gente tem até esse fetiche, sabe, de ver um homem grisalho ou alguma coisa. É nos ensinado isso. Enquanto que ver uma Sim. mulher de cabelo grisalho é tipo assim, nossa, eles não pinta o cabelo, né? É assim, quando é jovem, só serve de objeto sexual. E aí tem que esperar começar a ficar grisalha para ter alguma moral intelectual. Sim, também. Tem N caminhos aí nesse meio tempo todo que a gente vai encontrando do como nos rotulam, né? Olha, girls que estão aqui assistindo, eu vou pedir um favor para vocês. Por favor, me mandem todos os assuntos que vocês gostariam de falar sobre feminismo no direct do Girls on Purpose, porque eu acho que eu e a Isa a gente vai ter que falar mais sobre esse assunto, hein, Isa? O que Ah, que tu eu também acha? acho, amiga, pelo menos dessa forma a gente se encontra e conversa, né? Porque tá Eu difícil acho. a gente conseguir conversar. Só Pode ser, eu atrapalhando, aceito. vamos combinar. Mas é isso. Eu acho que a Ellen falou também, né, que ela não se deu conta do quanto de assédio ela já viveu. E é mesmo isso, Ellen. A gente vai descobrindo o assédio quando a gente toma conhecimento do que é que a gente estava vivendo. Porque a gente não sabe, a gente foi ensinada que muitas coisas que são assédio eram normais, né? Uhum. A Ellen ainda vem não, né? Mora em São Paulo, advogada, mulher, imagino mesmo quantidade de, enfim, né? Nossa, é. Nesse mundo Mas dos homens, dos negócios. Mas eu acho assim, uma coisa que eu queria finalizar com essa temática que tem tudo a ver com a Isa também, né? Que é a gente confiar que a nova era está trazendo uma energia feminina muito forte, que é uma energia feminina justamente de acolhimento, de compreensão, de olhar para o todo, de estarmos unidos, né? Então, eu acho que nada mais justo do que agora o feminismo ele vir nessa onda que não é só uma onda de direitos básicos, né? Nós queremos além disso. E eu acho que é isso que todas nós que estamos aqui juntas queremos, e é por isso que o Girls on Purpose existe. Eu quis focar no feminino, porque eu acredito que nós precisamos olhar com foco, sabe? Eu gosto de falar também para os meninos, porque às vezes até me dá um aperto, sabe? Eu fico assim, ai, parece que a gente está excluindo, porque o que a gente não quer é exclusão, né? E aí quando a gente fala só para mulheres, a gente está excluindo. Mas não, o movimento tanto do Girls on Purpose, tanto qualquer movimento feminista, ele é um movimento que foca na inclusão da mulher, não necessariamente exclui os homens. Então, quero deixar claro que o Girls on Purpose está aberto para todos os meninos que acreditam em tudo que a gente fala, tá? Agora, se não acredita Uhum. também, não precisa ficar, pode ir embora. É, não, com licença daí. Não, capaz, né? É essa coisa mesmo, a gente não tá disputando versões verdadeiras, sabe? Não, Essa coisa super do certo e errado, isso cabe no protocolo, isso não cabe. A vida real, os movimentos, a história, cada dia é uma nova história, cada dia é uma nova descoberta, cada dia é a ciência, a medicina, sabe? Tudo é novo sempre, tudo está em constante exato. mutação. E essa coisa, e isso é muito ligado com a mulher, que é cíclica, por exemplo, com a questão da menstruação, por exemplo, com o planeta Terra, com a questão da natureza. Então, na verdade, eu acho que o feminismo, por mais que a gente tenha que ter super cuidado, tá? Eu vou botar muitas aspas aqui no que eu tô falando, mas o feminismo está buscando que nós mulheres possamos voltar para nossa natureza. E não é a nossa Claro. natureza que o papel social diz que é a nossa natureza. E sim, nos alinharmos com sim os nosso corpo, o que, que ele é capaz de fazer, sim com as nossas habilidades, o que, que a gente gosta de fazer, e também unir isso dentro de uma vida sustentável no planeta Terra. Porque a forma como a gente vem lidando com o feminismo, com tudo que parece ser feminino, o próprio planeta Terra, e tudo aquilo que a gente pode explorar e lapidar ao máximo e deixar e destruir, tudo isso está nos fazendo muito mal. E não só a nível de ferida na pele, de vírus no ar, mas a nível psicológico, de saúde mental, assim. Então, se eu acho que o feminismo acaba sendo assim
um sopro de ânimo também, sabe? De tu ver, tá, foi sempre assim, mas eu posso fazer diferente. Tem mulheres aqui que eu posso me inspirar, né? E é tão lindo que a gente vai criando cada vez mais essas correntes, né, amiga? De realmente Sim. de união. Não correntes que nos prendem, mas correntes que nos fortalecem, né? Total, total. E é por isso que estamos aqui agora, né? Porque quando a Uhum. gente consegue olhar para outra mulher com um olhar de colaboração, que é um dos pilares da nova era, para quem está acompanhando aí as postagens do Girls on Purpose, quem não tá, segue a gente, né? Um dos pilares é a colaboratividade. E isso em qualquer lugar. Pode ser dentro da sua empresa, pode ser dentro da sua vida, né, familiar e até mesmo entre as mulheres, gente. Porque quando a gente não colabora, o contrário de colaborar é a gente estar em competição. Então, se a gente não colabora, a gente compete. E aí é aquela história. Ai, porque ela é mais bonita. Ai, porque ela é mais magra. Ai, porque ela é isso. Gente, esquece a Sono. competição. Sim. Oi? Sono, né? Chega a dar um Sono, sono total. isso, sabe? Tipo, ai, sai dessa, sabe? Sai, para de ficar olhando pro corpo da menina. Deixa a menina comer o que ela bem entende, malhar o que ela bem entende, vestir o que ela bem quer. E é isso, sabe? Não te apega no ficar cuidando e bitolando. Isso é o típico do reflexo do patriarcado, no sentido de que, ai, roupa assim é bonita, roupa assim é de pessoa que não se respeita, fecha as pernas para sentar, não fala palavrão, cuida que esse assunto tu não tem conhecimento para te falar, então assim, oprimem, é tudo reflexo dessa cultura. Total. Então, antes da gente encerrar, antes de eu agradecer aqui a Isa, a gente finalizar, eu queria fazer um pedido, né, para a gente ter dois exercícios em relação a tudo isso. Acho que o primeiro é vocês pensarem as dúvidas que vocês têm em relação ao feminismo e mandarem no direct aqui do Girls on Purpose para a gente continuar esse assunto depois de outra forma. Não sei como, mas a gente vai arranjar e divulgar para vocês, tá? E a segunda coisa, eu queria fazer um convite para todas as mulheres olharem no dia a dia de vocês, de forma leve, né, de forma tranquila, onde que vocês podem estar agindo, ou como que vocês podem estar agindo em desacordo com tudo isso que a gente conversou. E não para se chicotear ali, né, no exemplo que a Isa trouxe, mas para a gente tomar consciência, que é o objetivo da live, né, tomar consciência do quanto que a gente está vivendo ainda o machismo na nossa vida. E aí não é aqui procurar culpados, tá? Ai, por quê? Se é meu pai, se é minha mãe, se é minha avó. Isso não interessa. O importante é você ver o que você faz, o que você fala, como que você, às vezes, ainda pensa de forma machista, que tá tudo bem, porque todos nós fazemos isso, tá? Eu faço, a Isadora também, eu Eu sei que ela faz, faço. porque ela tá sempre falando que faz, porque tá intrínseco. Agora, Primeiro pra passo gente é mudar, admitir, né, Bri? Primeiro o passo é aceitar. primeiro passo é olhar e aceitar. Ai, nossa, olha só, eu tô olhando pra menina e tô julgando ela. Como que eu posso fazer diferente? Nossa, eu posso olhar pra ela como um ser humano, como uma colega. Nossa, ela é tipo, é uma mulher, ela é que nem eu, sabe? Tá tudo Só tá tentando certo. fazer, viver a vida dela, né? E isso, tem uma premissa do coach que eu gosto muito, que é uma premissa que diz que todos nós estamos sempre fazendo o nosso melhor diante do que a gente tem. E isso mudou muito a minha vida, porque eu era a pessoa mais julgadora do mundo. Você não tem noção, gente. Eu sou capricorniana com ascendente em aquário. Ai, Pensa um que bom que eu te ser conheci depois, então, já. conheceu. Eu já tinha feito coach, né? Mas assim, Já. eu era super julgadora. Eu olhava pra pessoa e já ficava, aquela coisa do aquarelo, né? Virar os Ah, olhos. E eu acho que isso é uma forma muito deturpada de a gente olhar para o outro. A gente pode olhar para o outro sabendo o que aquela pessoa pode melhorar, mas com amorosidade, né, com compreensão, com compaixão e não com julgamento. Então, a primeira coisa que se aprende em qualquer processo de desenvolvimento pessoal é a gente parar de julgar a nós mesmos e julgar o outro. E para a gente parar de julgar o outro, a gente tem que compreender que o outro está sempre fazendo o melhor dele com o que ele tem nesse momento. Então não é porque a mulher tá com a saia curta que ela é puta, e não é porque ela tá com os peitos de fora que ela tá pedindo, né? Que é aquela frase. uhum. E Bri, acho que cabe então rapidinho aqui falar também nesse sentido quanto às mulheres
vítimas de violência doméstica e de violência de gênero, né? Tem muito uma Sim. cultura assim que diz, ah, mas a mulher gosta de apanhar, ela tá lá porque ela quer, ela segue lá onde ela tá. Então, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, não, a mulher não está lá porque ela gosta de. Nina, querida, não é porque ela gosta de apanhar. Não, é porque toda a cultura social disse que aquele era o papel dela. E para ela conseguir se fortalecer de forma suficiente segura, para ela sair daquele ciclo de violência, muitas vezes demora muito tempo. E é sim um trabalho de empoderamento pessoal, é um trabalho de psicologia, é um trabalho jurídico, é um trabalho para ver se essa mulher tem uma independência financeira, se ela tem algum nível de escolarização, se ela está num trabalho, quantos filhos ela tem, entende? Então, assim, amiga, é um universo inteiro. Então, não